Olá, galera. Nós temos aqui o nosso primeiro assunto aí do ensino remoto. Na verdade, uma revisão de um assunto que a gente já estava vendo na sala de aula, que é progressão geométrica. Vocês receberam aí o caderno, todos os componentes curriculares, e aí nós vamos continuar aí. Claro, vamos aprofundar mais o assunto de progressão geométrica. Então, vocês já sabem que a definição de progressão geométrica é uma sequência de números reais onde cada um de seus termos a partir do segundo é igual ao produto do anterior por uma constante q, que é chamada de razão. Produto é uma multiplicação, certo? Então, vocês devem lembrar aí, por exemplo, se eu pegar essa sequência de números aqui, 2, 4, 8, 16, 32, o que que a gente observa aqui? Ó? O 2 é o A1, é chamado de A1, que é o primeiro termo, o 4 é o A2, aí tem o A3, A4, assim que assim sucessivamente. Esse termo que está com interrogação, eu vou chamar de um AN. AN é o enésimo termo, pode ser o A10, o A20, conforme o exercício pedir, eu vou determinar numa PG finita, né? Às vezes eu vou pedir, dou só os primeiros números, aí eu peço, sei lá, o A20, aí nós temos que descobrir o enésimo termo, tá? O que que eu observo aqui de um termo para o outro? Eu estou percebendo que eu vou sempre multiplicando por 2, ó. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, ou seja, eu vou sempre dobrando aqui. Esse valor 2 aqui é que a gente chama de razão. Então, como é que a gente acha a razão de uma PG? A razão de uma PG ela é constante, é sempre o mesmo valor, certo? Ela é constante. E pode ser obtida dividindo, agora é dividindo e não subtraindo. Lá na PA a gente subtraía, né, um termo pelo anterior. Aqui nós vamos dividir um termo qualquer pelo anterior. Então, por exemplo, no exemplo anterior, se eu pegar o A2 e dividir pelo A1, ó, 4 por 2, dá 2, que é a razão da PG. Mas eu posso pegar o A3, ó, um outro exemplo. Se eu pegar o A3, eu tenho que dividir pelo A2, 8 por 4, que também dá 2. Se eu quisesse pegar, por exemplo, o A4, eu teria que dividir pelo A3. Sempre é pelo anterior, imediatamente anterior, que seria 16 dividido por 8, que também vai dar 2. Certo? Então é assim que a gente descobre uma razão. Então, para o exemplo 1, a razão é igual a 2. Ok? E quais são os tipos de progressão geométricas? Ó, tem um tipo crescente, tem o decrescente, tem o oscilante e tem o constante. Então, quando é que a PG é crescente? Olha, o próprio nome já diz, né? Quando é crescente aqui, cada termo é maior que o anterior. Isso acontece em duas situações. Primeiro, quando a razão Q é maior que 1 e o primeiro termo é positivo. Por exemplo, naquele exemplo 1 que a gente viu, ó, 2, 4, 8, ó, a gente está percebendo que a PG está crescendo. Tem casos também quando a razão está entre 0 e 1, ou seja, uma fração, um número decimal, um número quebrado entre 0 e 1. Por exemplo, quando a razão é meio, por exemplo. Ó. E o primeiro termo é negativo. Quer ver? Vamos pegar esse um exemplo A aqui. Vamos pegar quando o primeiro termo é negativo. Vamos pegar aqui menos 8, por exemplo. E vamos pegar essa mesma razão aqui, meio. Então, menos 8 vezes meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Aí, se eu pegar e multiplicar por meio de novo, é dividir por 2, então dá menos 2. Então, o que acontece nessa PG? Está crescendo ou decrescendo? Parece que está decrescendo, né? Menos 8, menos 4. Mas não, como o sinal é negativo, na reta numérica, o menos 4 ele é maior que menos 8. O menos 2 ele é maior que menos 4. E assim por diante. Então, essa PG também está crescendo. Então, tem dois casos aí, ó. Tá certo? Cuidado na hora de tu pode pensar que uma PG crescente só é com números positivos. Não, pode acontecer também de aparecer números negativos aqui e aí não vai se confundir. E quando a PG é decrescente, é o contrário, quando seus termos diminuem de valor. Para que isso ocorra, há duas condições principais. O primeiro termo deve ser positivo e a razão deve estar entre 0 e 1. Acho que vai falar aqui em cima. A razão deve estar entre 0 e 1, que é aquele primeiro caso. Ó. Se eu pegar aqui, ó, 8, e se a razão for meio de novo, ó, vamos supor que a razão seja meio aqui, ó, agora positivo, tá? 8 vezes meio dá 4. Aí 4 vezes meio dá 2 e assim por diante, ó, está decrescendo. Mas tem o caso também que se o primeiro termo for negativo e a razão for maior que 1. Por exemplo, se eu colocar, vamos continuar pegando, vou pegar aqui menos 2, tá? Negativo. E a razão maior que 1, ou seja, a razão igual a 2. Vamos pegar um valor pequeno para a gente entender.
Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Aí, menos 4 vezes 2 dá menos 8. Aí eu pergunto para você, está crescendo ou decrescendo esse negócio? Agora está decrescendo, né? Menos 2, menos 4. Ou seja, se eu colocasse na reta numérica, eu estaria indo para a esquerda. Ó. Menos 2, menos 4, menos 8. Está cada vez mais distante do zero, né? Então, vamos supor que o zero esteja aqui. Está cada vez mais distante do zero, então é decrescente, ok? É isso, a decrescente. Então, a alternada, próximo tipo, ou também chamada de oscilante. Em alguns sites da internet você vai encontrar, em vez de ser alternada, oscilante. Ou seja, uma PG oscilante é aquela que a partir do segundo possui um sinal diferente do seu antecessor, ou seja, a razão é negativa. Sempre quando a razão é negativa, vai mudando de sinal. Por exemplo, se eu pegar aqui menos 2, o primeiro termo, aí vamos multiplicar isso por menos 2, vamos supor que a razão seja menos 2 também. Aí menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, aí dá 4. O próximo termo multiplica por menos 2. Se eu multiplicar por menos 2, 4 vezes menos 2 dá menos 8. E assim por diante, vai trocando de sinal, observa. Por isso que o nome é oscilante. Aí, menos 8 vezes menos 2 dá 16 positivo. E assim por diante. Ó. Então, menos 2, 4, menos 8, 16. Os sinais estão alternando, oscilando, certo? Toda vez quando a razão é negativa, acontece isso. E quando ela é constante, quando a PG é constante, em que seus termos são iguais, ou seja, a razão é igual a 1. Então, por exemplo, se eu ficar tudo 5 numa PG, isso aqui é uma PG. E é uma PA também, né? Coincidentemente é uma PA de razão 0, mas a razão aqui é 1. Porque ó, 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Dá sempre igual a 5. Ok? Esses são os tipos de PGs aí. E vamos ver o termo médio de uma PG. Olha, dado uma PG finita, A, B e C, três termos, então o termo B, o termo do meio, olha aqui, esse aqui é o termo do meio, ele é igual à raiz quadrada do produto dos outros dois. É isso que diz essa fórmula aqui, ó. O termo do meio, ela é raiz quadrada do produto dos outros dois. Ou seja, dados três termos consecutivos de uma PG, o termo do meio é a média geométrica. É também chamado isso de média geométrica dos outros dois. Vamos pegar o nosso primeiro exemplo lá. Ó. Vamos pegar os três primeiros termos. Ó. 2, 4, 8. Naquele exemplo em que a razão é 2, certo? Olha o que acontece. Esse 4 aqui, se tu observar, ele é igual a raiz quadrada de 2 vezes 8. Quer ver? Vamos fazer o teste? Ó, vamos fazer o teste. Bora conferir se isso é igual mesmo. Ó. Quanto é 2 vezes 8? Não é 16? Beleza. Então, vou repetir o 4 aqui. Ó. 2 vezes 8 é 16. Então, a pergunta que se faz é, quanto é a raiz quadrada de 16? Não é 4? Ok. Então, isso se confirmou que realmente o termo do meio é igual à raiz quadrada, ou seja, a média geométrica dos outros dois. Ok? Então, daqui a pouco no outro vídeo, nós vamos resolver alguns exercícios sobre esses primeiros, essa introdução aí de PG, ok? Até daqui a pouco.